Estamos hoje no 15º dia da série Espírito Santo, o fruto, os dons e a plenitude. E hoje nós vamos trabalhar o espírito de conhecimento. Isaías capítulo 11, versículo 2, a parte F, que diz assim: e repousará sobre ele o espírito de conhecimento. Pode assentar-se em nome de Jesus. Deus, em sua onisciência. E o que é onisciência? É o saber absoluto, pleno, total. É o conhecimento infinito de Deus sobre todas as coisas. Deus sabe e conhece tudo, absolutamente tudo. E nessa onisciência é uma profundidade insondável, inesgotável de conhecimento. Então não há um limite para o conhecimento de Deus. E também, ao mesmo tempo, não tem como esgotar o conhecimento de Deus. E nós vamos ver daqui a pouco nesse estudo também que nenhuma eternidade poderá esgotar todo o saber e todo o conhecimento de Deus. Por isso que ele é um conhecimento inesgotável. Então nós vamos passar de eternidade a eternidade, conhecendo Deus e as suas obras, e nunca vai acabar. Que conhecimento terrível é esse, não? Esse é o Deus que nós servimos. E o conhecimento de Deus, no caso o ser divino, o Pai, Filho e Espírito Santo, né? O conhecimento da salvação, daquilo que é puro, verdadeiro e eterno, vem por meio do espírito de conhecimento. Conforme nós já sabemos e temos visto, quando falamos de espírito de conhecimento, é o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, que dá a nós o conhecimento de si mesmo, da salvação e etc. Pois bem, esse conhecimento não tem a ver com conhecimentos gerais. Por exemplo, você conhece lugares, países, você conhece matemática, português, não tem nada a ver com isso aqui que o Isaías está propondo aqui, falando sobre o conhecimento. Mas aqui tem a ver com o conhecimento de Deus, das Sagradas Escrituras, o conhecimento da vontade do Senhor, o conhecimento para agradarmos a Deus. Esta palavra conhecimento no hebraico é da'at, que significa conhecimento de ciência. Ciência e conhecimento, no caso, é a mesma coisa. E a palavra correspondente no grego para conhecimento é gnosis. Pois bem, em Gênesis capítulo 2, versículo 16 ao 17, depois que Deus criou os céus e a terra de forma ordenada, tudo bem organizada, com os padrões divinos estabelecidos para o ser humano, Deus ele ordena. E o que Deus ordena? Ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: da árvore da ciência, ou do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então veja, Deus pega e vedou ao homem uma coisa. Ele deu todas as outras árvores. Essas aqui você pode comer, desfrutar, mas tem uma que você não pode comê-la. Esse era o mandamento estabelecido por Deus. Você não pode comer da árvore que dá o conhecimento, né? O conhecimento do bem e do mal. Agora escute, o conhecimento do bem e do mal representa sabedoria e discernimento para decidir e agir bem e mal. Somente Deus conhece verdadeiramente o que é bom e mal para a vida. Vou repetir, somente Deus conhece verdadeiramente o que é bom e mal para a vida. Esse poder de saber todas as coisas e estabelecer o padrão do que é moral e ético, ou seja, do que é certo ou errado, bom ou mal, é atributo divino, é atributo de Deus, ok? Então somente esse Deus Todo-Poderoso que tem o poder, ele que tem o conhecimento geral, não há nada que Deus não saiba. Deus conhece o homem, Deus conhece o céu, Deus conhece a terra, Deus conhece o universo, Deus conhece a eternidade, Deus conhece o mundo visível, Deus conhece o mundo invisível. Então não existe nada
que alguém pode dizer, isso aqui Deus não sabe. Não existe, não há possibilidade nenhuma, 0,0000, não existe. Então, esse Deus que tem esse conhecimento, entende? E ele tem um poder de estabelecer, de fato, conforme eu já disse, o que é certo, errado, o que é bom e mal. Por quê? Por causa dessa onisciência, por causa desse conhecimento que ele tem, ok? Então, quando Deus ordena ao homem não comer desse fruto, dando ali assim um mandamento, vemos a liberdade de escolha que Deus deu para o homem e também a sua capacidade moral formada. O que é capacidade moral? É a capacidade de saber o certo, o errado, para os irmãos entenderem. Estou falando de uma forma mais simples, tá bom? É o certo, o errado, o bem e o mal. Para nós hoje, o que é a imoralidade? É o pecado contra Deus, isso é imoral. Aqui, nesse texto, estava estabelecido o padrão de Deus. O Senhor sabe tudo e não queria que o homem conhecesse o mal, pois sabia as consequências trágicas. Então Deus coloca ali aquela árvore e dá aquele mandamento para o homem. Deus sabendo tudo, Deus sabia que se o homem comesse daquela árvore, ele ia sofrer consequências trágicas? Sabia. Então, por Deus saber das consequências que ali se daria, e por Deus saber o que de fato é mal e o que de fato é bom, por isso que Deus estabeleceu, não coma. Então o homem, veja só que desde o princípio o homem precisa de fé e confiança em Deus. Então o homem era livre, ele tinha livre escolha. Ok? Não havia nada externo ali que impedisse do homem obedecer ou não a Deus. O homem ainda não tinha transgredido, então ele estava livre mesmo, ele tinha a sua total liberdade de escolha, e agora, sem interferência no caso, digo do pecado e de ninguém mais. Mas ali, o homem naquela liberdade de escolher, ele não ouve o que Deus ordenou, então ele desconfiou de Deus, ele deixou de crer naquilo que Deus tinha falado, ou seja, ele deixou de crer naquilo em quem Deus é, porque Deus é perfeito e sabe aquilo que é bom para o homem, ok? Então, quando Deus fala para ele, não toca, Deus sabia, não coma, melhor dizendo, Deus sabia porque estava dizendo para ele não comer, porque Deus sabia que se ele comesse, ele ia sofrer drasticamente, porque Deus estabeleceu o padrão da moralidade, da ética, ok? Agora veja só, foi nisso, isso aqui é muito sério, dobra a sua atenção agora. Foi nisso que Satanás enganou o ser humano, que o homem poderia ser como Deus, sabendo o bem e o mal, que o homem sem Deus poderia saber o que é bom e mal, certo e errado e agir bem, estabelecendo o seu próprio mundo e sua própria vida. Então, olha o que o diabo sugeriu para o ser humano. Você não precisa de Deus para saber o que é certo e errado. Você pode simplesmente, com o conhecimento que você tem, você pode estabelecer suas próprias regras. Então, o diabo jogou, incutiu no homem, veja isso, que o homem poderia ser como Deus. Só que o homem é falho, o homem é limitado. Naquela época ainda não tinha, né? Mas o homem é limitado, o homem não conhece nada. Em relação a Deus, o homem não conhece absolutamente nada. O homem vai saber o que é bom, o que é mal para ele? Agora, veja, isso que eu estou dizendo está no texto, eu vou ler, Gênesis 3, capítulo 3, verso 4, 5 e 7, presta atenção. E então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque a serpente abriu o diabo e está falando, come dessa árvore da ciência do bem e do mal, e aí a mulher falou, não, Deus falou que não é para comer, Deus ordenou isso para nós. Olha o que o diabo fala na boca da serpente, porque Deus sabe que no dia em que dele do fruto comedes, se abrirão os vossos olhos, olha o que ele incutiu, e sereis como Deus, olha lá, sabendo o bem e o mal. Olha só o que o diabo desde o começo incutiu no homem. Você pode ser como Deus, você pode estabelecer o seu próprio mundo. Você estabelece, isso aqui é certo, isso aqui não é. Mas vê se o homem tem condições. Ele não tem condições nenhuma. Só um Deus totalmente perfeito, sábio, poderia manter a organização do universo e de todas as coisas em seu perfeito plano e perfeição. Só Deus, em toda a sua grandeza e conhecimento. Agora veja só que coisa tremenda. Então, agora o texto diz,
Então foram abertos os olhos e de ambos, Adão e Eva. Eles não eram cegos, por que a Bíblia diz que abriram seus olhos? Esse abriram os olhos aqui, eles tiveram o quê? E conheceram que estavam nus. Por que eles conheceram que estavam nus? Tiveram consciência do pecado. A consciência lhe acusou. Então, qual que é o conhecimento que eles tiveram? O conhecimento do mal que Deus não queria que eles tivessem. Eles nunca tinham experimentado o mal. Eles nunca tinham provado o que era mal. Eles só sabiam o que era bem. Então, Deus não queria que eles conhecessem o pecado. Deus não queria que nós, os seres humanos, conhecêssemos o mal, a desgraça, a miséria. Deus não queria isso para nós. Por isso que na sua grandeza e sabedoria Ele falou, não toca. Mas por que Deus colocou a árvore sendo que não podia tocar? Porque Deus não criou robô. Deus não criou robô. E o homem tinha que escolher entre obedecer e confiar em Deus ou não. Agora veja que coisa tremenda. Então, conforme eu disse, esse abrir os olhos é conhecer o mal. Depois que o homem conheceu e experimentou o mal, o que tem acontecido com o ser humano na terra? Tem amargado todo tipo de tristeza, desgraça, sofrimento, injustiça, desordem, etc. Agora você tenta ser o Deus da sua vida, faz do seu jeito. Tenta construir a sua vida do seu jeito. Tenta estabelecer as suas próprias regras. Com o seu conhecimento, mas eu sei, então eu vou do meu jeito, eu me garanto na minha força, nos meus conhecimentos gerais, eu me garanto no meu intelecto. Tenta estabelecer uma vida eterna com isso. Tenta. Vê onde vai. A primeira coisa que aconteceu, é claro, se esconderam de Deus, já tem um afastamento aí. Mas segunda coisa, vamos por assim dizer, segunda coisa que aconteceu, pelo menos que o texto revela, ali, foi o quê? O Caim matou o próprio irmão. Mas por que Caim matou o irmão? Porque agora o ser humano conhece o que é mal. Agora ele tem o conhecimento do mal. Antes ele não conhecia o que era mal. Ele não conhecia o que era matar, ele não conhecia o que era roubar, ele não conhecia o que era tristeza, ele não conhecia o que era enfermidade. Só que agora ele tem conhecimento. Deus não queria que o homem experimentasse nada dessas coisas. Agora perceba isso aqui. Por que é uma pergunta, né? Por que o mundo vai de mal a pior? Está cheio de tanta maldade e desordem. A resposta está em Oséias 4, 1 e 2. Veja comigo. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda, ou seja, tem uma coisa judicial para resolver, com os habitantes da terra, um acerto, muito bem. Porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Eles não me conhecem, não conhecem os meus pensamentos, não conhecem os meus caminhos, não conhecem a minha vontade, não sabem como me agradar, não conhecem mais nada. Olha o resultado de não conhecer a Deus. Só prevalece o perjurar. Perjurar é quebrar a aliança, quebrar o juramento. O mentir, o matar, furtar, o adulterar, e há homicídio sobre os homicídios. O que é isso? Morte sobre morte, desgraça sobre desgraça. Por que tudo isso acontece? Falta do conhecimento de Deus. Se os homens conhecerem a Deus, se os homens conhecerem a palavra de Deus, essas coisas não vão prevalecer. Porque o conhecimento de Deus é bom. Meu Deus do céu. Oh, bendito seja Deus. Então veja, a falta de conhecimento de Deus e da sua palavra faz prevalecer a maldade, os vícios, a escravidão do pecado e etc. Tudo aquilo que é mal. Agora em João 8,32, aleluia, está a solução. E o que acontece? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade que é Cristo, a verdade que é Deus, nos liberta da carnalidade humana, nos liberta do engano do diabo e nos liberta de todo mal. Como ser liberto dos vícios? Conhecendo Deus. Quando você conhece Deus, e conhecer Deus é se relacionar pessoalmente com Ele, tá? Não é conhecer, eu ouvi falar que existe um Deus que existe. Não é esse conhecimento não. É um conhecimento experimental, né? Provai e vede que o Senhor é bom. Então é um conhecimento experimental. Você acha que se alguém não tiver um conhecimento experimental de Deus, pode resistir num mundo como esse e permanecer em Deus? Não tem como, irmão. O que te faz estar aqui? O conhecimento que você tem dele.
Você sabe que Ele é maior do que tudo que você está passando. Você sabe que o teu fim não vai ser desastroso. Aleluia. Estebe, Cássia. Glória a Deus. Oséias também diz, aqui é forte, gente. Oséias também diz, porque o povo de Deus perece e se desvia do Senhor e do seu propósito. Veja só, Oséias 4, 6 do 8 ao 9, eu vou ler o texto, é um texto muito forte. O meu povo foi destruído, pereceu, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, conhecimento de Deus, conhecimento da palavra, conhecimento da vontade de Deus. Também eu te rejeitarei. Veja, quem rejeita o conhecimento da palavra vai ser rejeitado pelo Deus da palavra. Então as pessoas que hoje fazem vistas grossas, rejeitam o estudo bíblico, vai ser rejeitado por Deus. E quem está dizendo isso não sou eu. É as Escrituras. Rejeitou o conhecimento que Deus está dando. Ok? Agora veja o 8. Isso aqui é violento. Alimentam-se, está falando dos líderes e do povo, né? Alimentam-se do pecado do meu povo. Olha só. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele, tem desejo ardente. Ou seja, eles têm desejo ardente pela maldade. Eles amam praticar a imoralidade. Olha o 9 agora. Isso aqui é demais. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. Espera lá, não é só o sacerdote que é corrupto, o povo também. Porque hoje, que se diz e não está errado, claro que no púlpito tem muita gente corrupta. Ixi, tem a torta à direita. Mas também tem muita ovelha corrupta. Não existe só no púlpito corruptos. Na parte de baixo existe tantos e tantos corruptos. Precisa haver um alinhamento não só do púlpito, mas também do povo. Veja isso aqui agora. Eu falei que é forte, segura aí. Nós já vamos começar o ano assim, forte. A falta de conhecimento pessoal de Deus, da sua palavra, destruiu o povo. Eles rejeitaram os profetas e sacerdotes verdadeiros que ensinavam a palavra. O próprio povo corrupto escolhia para si líderes corruptos, que falavam que eles queriam ouvir. Quando o texto diz aí no verso 8, alimentavam-se do pecado, o que é isso? Da oferta pelo pecado destinado aos sacerdotes. Levítico 6, do 25 ao 30, está escrito isso. Quando o povo pecava, aí tinha essa oferta aí, entende? Aí levavam uma oferta a Deus para reconciliação e o sacerdote ficava com aquela oferta. Então o que acontece? O sacerdote corrupto queria que o povo ficasse o quê? Pecando, porque quanto mais o povo pecava, mais ele ganhava, financeiramente falando. Então veja, o pastor corrupto, ele não gosta de ovelha, ele gosta de porco. Porque se o povo é corrupto, é porco, ou seja, estou usando a linguagem figurada, no sentido de pessoas que vivem no pecado e não querem se arrepender dos seus pecados, é fácil de ele, ou seja, ele dá aquilo que o povo quer ouvir. Ele não prega contra o pecado, ele não prega a vida com Deus, ele não prega a volta do Senhor, ele não prega nada dessas coisas, santificação, santidade, essas coisas não existem. Ele fala de prosperidade material, ele prega essas coisas, você vai ter a casa, o carro, e não que Deus não faça essas coisas, vocês sabem muito bem, ok? Eu creio sim na prosperidade que vem de Deus quando assim Ele quer, mas pelo um trabalho honesto, glória a Deus. E não há pecado em você ser rico, próspero, Deus pode fazer isso na sua vida. Só que o que eu estou aqui dizendo, agora preste atenção. O maior desejo dos sacerdotes corruptos, cujo coração ardia nisso, era que o povo continuasse pecando. Conforme eu disse, eles ganhavam com o pecado do povo. Povo corrupto não gosta de ensino bíblico porque quer continuar pecando. Por que você acha que existem pessoas que correm do estudo sadio bíblico? Você sabe, pelo menos no contexto brasileiro, você viu como tem proliferado aqueles profetas safados, sem vergonhas, que fica revelando coisas, revelando RG, revelando coisas, mas você nunca vê transformação, você não vê abandono de pecado, você vê só aquelas pessoas chorando, por quê? Por causa do próprio egoísmo, porque a intenção delas é conquistar material, eles não querem saber de vida com Deus, continuam adulterando, continuam fornicando, tudo que eles querem é dinheiro no bolso, se tiver dinheiro no bolso, resolveu o problema. Se tiver fama, se tiver o que eles querem, por que você acha que as pessoas fazem pacto com o diabo? Tem muitos que fazem.
O que o diabo falou? Tudo se prostrar e tudo isso aqui, as glórias do reino é teu. Então veja, as pessoas trocam o conhecimento de Deus pelo conhecimento do diabo. O conhecimento do diabo, já diz, é diabólico. E está vinculado às coisas terrenas aqui para o homem. E nada mais. O homem só pensa no aqui e agora, no passageiro, mas nunca pensa no acerto de contas com o juiz de toda a terra. Nunca pensa na sua eternidade. Então isso, escute uma coisa. Agora, povo liberto pede ensino da palavra. Aleluia. Por esse aleluia eu vou aqui aplicar, porque eu senti o Espírito pegando esta palavra. Esdras capítulo 8, versículo 1. Neemias capítulo 8, versículo 1. Esdras pregando. O texto diz, e o povo falou, Esdras, nos traz a lei, nos traz a palavra do Senhor e nos ensina. Veja, é o povo que está querendo ensino, é o povo que quer ensino, porque se o pastor não quiser ensinar, se o profeta não quiser ensinar a palavra, o povo tem que encurralar ele na parede e dizer, nós queremos Deus, nós queremos a palavra de Deus, nós queremos o ensino das Escrituras. Mas por que se levantam e se proliferam os sacerdotes corruptos? Porque como é o povo, é o sacerdote. Porque o povo é corrupto e eles gostam de corrupção, e eles querem corrupção, aí o sacerdote faz o quê? Se corrompe também e acaba se entregando e fala, eu vou dar o que vocês querem. Vou fingir que estou pregando a palavra de Deus e vocês fingem que são crentes. Ou seja, tudo palhaço. Tudo palhaços hipócritas. É isso que Jesus denunciou toda a vida contra os fariseus. Entende? Oh, meus queridos irmãos. Mas ainda creio em um povo que ama a Deus, que ama a sua palavra, que ainda chora pelo ensinamento das Escrituras, que o seu coração ainda vibra e ferve por desejo de conhecer ao seu Senhor e se relacionar profundamente com Ele. Louvado seja Deus, que Deus restaure os púlpitos, que Deus restaure também os membros da igreja. Porque muitas vezes eu falo, até eu já passei por provação, eu falei, meu Deus, até quando eu vou ficar lutando com um povo que não quer estudo? E na verdade Deus abriu os meus olhos, isso é só alguns, meu filho, vai pelos fiéis, caminha pelos fiéis. Se tem aqueles que não querem, tem aqueles que querem. Se tem aqueles que querem uma vida promíscua, uma vida sem conhecimento de Deus, sem conhecimento da palavra, mas tem os remanescentes que não se dobraram a Baal, que não se curvaram ao sistema caído, regido pelo diabo. O Espírito Santo, que conhece tudo, nos avisou dos enganos do maligno e da carnalidade dos homens. Veja com seus próprios olhos o texto bíblico, 1 Timóteo 4:1, veja. Mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, ou seja, se desviarão do caminho de Deus, dando ouvidos ao quê? Espíritos enganadores e doutrinas de demônio. O que é doutrina de demônio? Ensino de demônio. Por que hoje existe? Escute, eu não estou aqui, cada um vive do jeito que quer. Eu tenho um padrão de vida. Qual é a nossa regra de conduta e fé? É a palavra. Então se Deus diz que eu posso, eu posso. Se Deus diz que não, eu não. Porque não vivo eu, mas Cristo vive em mim, ok? Então hoje, olha o que as pessoas estão fazendo. Estão se rendendo a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Por exemplo, pregam-se por aí que não tem problema. A pessoa pode não sendo casado, pode fazer sexo antes do casamento. Isso a Bíblia chama de fornicação e tira do reino dos céus. Por exemplo, você não viu que está aparecendo, entre aspas, pseudo-igrejas, onde uma mulher pode casar com outra mulher, que um homem pode casar com outro homem, e eles congregam tudo junto e está tudo certo. Isso, biblicamente falando, é o quê? Doutrina de demônio, é ensinamento de demônio. E eles não têm a consciência pesada mais com isso, porque a mente está cauterizada. E aí é o que Paulo ainda disse, ó, 2 Timóteo 4, 2 e 3. Olha o que ele nos adverte: pregues a palavra. Pregues a palavra. Instas em tempo, fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte, com toda a longanimidade e doutrina, ensino fiel das Escrituras. Olha o 3 agora, isso aqui é para arrepiar o cabelo. Porque virá tempo
diz o Espírito Santo, em que não sofrerão a sã doutrina. Sabe o que é sofrer? Não suportar. Vai ouvir a palavra sadia, que dá crescimento espiritual, e fala, eu não aguento essa palavra. Essa palavra para mim não serve. Eu quero saber de prosperidade na terra. Eu quero saber de coisas materiais. Cadê? Se não tem isso para mim, se não tem ouro e não tem prata, eu não quero. Não suportarão. Se falar para ela, ó, você não pode andar desse modo indecente, você tem que cobrir aí, para que ficar mostrando a polpa do seu seio? Eles vão se ofender e não vão suportar isso. Para que ficar mostrando a sua, entende? O seu corpo, para que ficar, enfim, vocês pegaram aí, né? Então eles não suportam coisas como essa. Tem pessoa que fuma e quer continuar fumando, bebe e quer continuar bebendo, está na prostituição e quer continuar se prostituindo. Aí você prega, não, esse pregador aí está por fora, esse pregador aí não é bom não. Olha o que diz, mas tendo comichão nos ouvidos. Sabe o que é comichão? Coceira, aquela coceirinha, sabe, gostosa, que a pessoa, aquela coceirinha, e tem um sentido de comichão nos ouvidos, é ouvir o que quer ouvir, é ouvir o que dá prazer. Então, mas só que o texto diz, mas tendo comichão nos ouvidos, ou seja, vão querer ouvir o que querem, amontoarão. O que é amontoar? É um em cima do outro, para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. O que é concupiscências? É desejo carnal, é o desejo por algo proibido. Então o que os homens hoje fazem? Os crentes não, né? Os pseudo-crentes, as pessoas que não temem a Deus, que não têm o conhecimento de Deus, da sua palavra, o que eles fazem? Eles vão amontoando tesouros. É por isso que hoje você vê a pessoa é confrontada contra o pecado, o que ela faz? Eu vou naquela igreja lá que aquele homem pega mais leve. Ele pega mais leve. Lá ele não fica falando de pecado, de vida torta, essas coisas me incomodam. Essa é o sem vergonho. Está te incomodando aí? Então você quer um pregador que fica fazendo coceirinha nos seus ouvidos aí? Você quer ficar pecando em paz? Onde tem palavra ninguém peca em paz. Vocês estão aqui? Eu vou falar de novo. Onde o Espírito Santo opera, onde o Espírito de conhecimento trabalha, as pessoas não pecam em paz. Não peca. Há um tempo atrás, as pessoas chegavam no culto e já ficavam com medo das irmãs do coque. Vai revelar tudo meu pecado. O pastor vai pregar hoje, Deus vai falar tudo. Mas ainda tem profeta, hein? Ainda tem o mensageiro da paz, do evangelho, aleluia. Eu vou dizer de novo, ninguém, nem aqui em cima no púlpito, nem aí embaixo, ninguém aqui nesse lugar pode pecar em paz. Por quê? Porque o Espírito de Deus leva para a tristeza, que leva ao arrependimento. Meu Deus, eu falei que a gente ia começar forte esse ano, hein? Agora olha que coisa, então, repetindo, mas o Espírito Santo conhece tudo e nos avisou dos enganos do maligno e da carnalidade dos homens, como já vimos, e de que haveria também uma guerra contra o conhecimento de Deus que leva à obediência a Cristo. Então veja, o conhecimento de Deus nos leva para Deus. Vou repetir, o conhecimento de Deus nos leva para Deus. Agora, há uma guerra espiritual contra o conhecimento de Deus. Eu tenho que ler esse texto, meus irmãos amados, porque é coisa séria. 2 Coríntios 10, 4, 5. Veja isso comigo. Porque as armas da nossa milícia, a guerra, não são carnais, não são armas humanas, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. O que é fortaleza? Um lugar fortificado. O que é isso? Olha o que ele diz aí no verso 5. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Eu te explico. Veja, o diabo, ele é o pai da mentira, e ele incutiu a mentira no coração do ser humano, ok? Você pode ser como Deus, estabelece o seu próprio mundo. Tudo mentira, porque só Deus sabe, com o seu conhecimento, o que de fato é certo, errado, o que é bom, o que é mal. Glória a Deus. E aí o que ele vem dizer? Aí o inimigo coloca no coração, na mente, e cega as pessoas.
mentindo. Ou seja, não é isso não que Deus quer de você. Aí ele fala, você é tão jovem, por que você não aproveita a vida? Isso é fortaleza. Aí você, escute, você já teve experiência com algum dos seus familiares. Você vai lá e prega para ele, fala do evangelho para ele, e você vê, ele não sai do vício, continua mentindo, às vezes está fumando droga, está se prostituindo, não quer Deus. E por que não quer? Porque o inimigo levantou uma fortaleza. Levantou uma fortaleza de tal maneira que esta pessoa não se rende ao conhecimento revelado de Deus, que vai levar ele a viver na obediência de Deus, a obediência de Cristo. Só que aí o que acontece? O inimigo ludibria, engana e levanta essa fortaleza. E ele diz, eu posso ser feliz sem Deus. Eu posso construir a minha vida sem Deus. Que orar, que ficar em culto, o quê? Eu vou ter o meu prazer, ganhar o meu dinheiro, ter as minhas viagens, eu vou viver do jeito que eu acho que eu tenho que viver. E aí o inimigo vai socando essa mentira no ser humano. Mas Paulo está dizendo aqui que esta obra do inimigo, ou seja, esse conselho do inimigo que as pessoas estão abraçando, essa soberba do inimigo, que é contra o conhecimento de Deus, ela tem que ser o quê? Demolida. E como que isso é demolido? Através da oração, através da pregação do evangelho. Porque enquanto você está intercedendo, Deus vai quebrar toda a fortaleza do inimigo. Esta pessoa vai se render ao conhecimento de Deus e vai ser salva em nome de Jesus. Quantas vezes o inimigo dá um conselho, até mesmo para nós somos crentes, assopra no teu ouvido, abandona, joga tudo para o alto. Que conselho é esse, hein? Se levantando contra o conhecimento de Deus. Você viu Cristo desistindo? Você viu Cristo parando? Ele sofreu a maior das dores, o maior do sofrimento, ele parou, ele desistiu. Então a nossa mente é levada a esse conhecimento, o conhecimento de Deus, a obediência a Jesus Cristo. Jesus, o Filho perfeito, o Filho obediente. Então nós seguimos a Ele, andamos nos seus passos e vivemos como Ele nos ensinou. Glória seja dada ao seu santo nome. Eu sinto aqui uma unção terrível. Deus está derrubando fortalezas. Isto é um ato profético que Deus me deu agora. Levanta a sua mão em direção à tua casa. Levanta agora. Porque no meio da tua casa está a tua família e representa toda a tua parentela. Você vai dizer bem forte: eita, rebidasse que vonorbia, elebaxande comanai. Diga bem forte comigo: toda fortaleza da soberba do inimigo está caindo hoje pelo poder do Espírito Santo. Quem crê que vai ter salvação, adora, exalta, glorifica e renda louvores ao nome do Deus vivo e todo-poderoso. Epitoplassaio terebacaxéria, elebassubi canto labracaia. Deus vai arrancar esse capacete da perdição. Deus vai arrancar essa couraça da injustiça. Deus vai tirar esse cinturão da mentira. Deus vai arrancar o escudo da incredulidade. Deus vai tirar a espada da heresia. Deus vai tirar a sandália da tristeza, da perdição, da confusão. Por quê? Porque Deus vai colocar nele o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé para apagar os dardos, a espada do Espírito e a sandália do evangelho da preparação. O valente vai triunfar contra quê? O mais valente triunfará contra o valente. A casa será tomada e liberta. Louvado seja Deus. Escute, Satanás, o Deus deste século, cegou o entendimento dos homens e inculcou a mentira de que o ser humano pode ter conhecimento das coisas. Veja, o ser humano todo limitado pode ter todo conhecimento. Mentiu para eles assim. E estabelecer seu padrão moral e ético e buscar o bem para a vida sem depender de Deus, apenas de si mesmo. Quando eu estou batendo na tecla, então o inimigo inculcou isso. Você pode ser o Deus. Crie o seu próprio mundo, crie as suas próprias regras. Você que dita o dia, a hora, o mês. É você que decide o que você faz. Você é Deus. Era isso que ele inculcou.
Para que você precisa de Deus se você tem um conhecimento que você precisa para viver? É isso que o inimigo inculcou no ser humano. Só que agora a Bíblia diz o quê? Jesus, o Deus Todo-Poderoso, tomou a forma humana para libertar os homens da cegueira e trazer o conhecimento de Deus. Veja comigo, 2 Coríntios 4, 4 e 6. Olha que diz: nos quais o Deus desse século, que é Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos, ou seja, a mente dele, os pensamentos dele, o coração deles, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, ou seja, aquilo que Deus nos projetou para ser, segundo Ele. Olha o verso 6, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, está falando do Deus da criação, daquele que criou, e esse Deus que criou, é que também resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Traduzindo para você esse versículo, o Deus que no princípio de tudo falou que das trevas haja luz, Ele resplandeceu a luz do Evangelho, a luz da sua glória em nossos corações. O Espírito de conhecimento, que é o Espírito Santo, tirou a cegueira do diabo, tirou verdadeiramente a cegueira de entendimento, a cegueira do nosso coração, que não nos deixava ver a verdade. E Satanás, ele só é Deus daqueles que são cegos, mas para aqueles que têm a luz de Cristo, ele está derrotado pelo sangue do Cordeiro. E agora Jesus desceu na terra e disse: venham me conhecer, eu sou a verdade, eu sou o Deus encarnado, eu sou o Deus da vida, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aleluia! E ele foi irradiando luz, foi irradiando luz, foi irradiando luz. Aí as escamas começaram a cair, a mentira começou a cair. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E hoje nós podemos ter o conhecimento de Deus. Cristo veio manifestar o conhecimento de Deus na terra. Por que nós conhecemos a Deus? Porque Cristo nos ensinou. Ele sendo Deus, Ele se revelou. Revelou o seu amor, revelou a sua justiça, revelou que Ele é a própria verdade. Meu Deus, oh Jesus. Agora escute, Deus quer que todos os homens, a vontade de Deus é essa, né? Que todos conheçam a verdade absoluta. Por que eu digo a verdade absoluta? Tem pessoas que falam a verdade subjetiva e a relativa. Por exemplo, ou seja, a questão da a verdade subjetiva. A pessoa vê o mundo de acordo com o olhar dela. Agora, só para você entender esse mistério que é terrível. Olha o que é a verdade relativa. O que as pessoas falam da verdade relativa. O que é isso aqui que está nas minhas mãos? Vocês sabem que é uma Bíblia. Vamos dizer que é um livro, ok? É o livro dos livros, é claro. Só que para alguns, o que é a verdade relativa? Só para você entender. Ele olha para essa Bíblia aqui e diz: não, para mim é o quê? E para você é um livro, é uma Bíblia. Mas ele diz: não, isso aí não é um livro, é uma Bíblia. Isso aí é uma cadeira. De tal maneira que eu ponho aqui e posso sentar em cima. Isso é verdade relativa. Então o mundo relativizou a verdade. Só que agora nós temos a verdade absoluta. Porque as pessoas, aí a gente fala: isso aqui é a verdade. Não, é verdade para você, para mim não é. Então você fala, ó, Deus, o padrão de Deus está estabelecido aqui na sua palavra. Aí você expõe a verdade e fala: não, mas para mim não é assim não. Oh meu Deus. Agora pega isso aqui que é violento. Olha o que é a verdade absoluta. Essa é a verdade absoluta, absoluta. Vamos lá. 1 Timóteo 2, 4, 5. Vocês estão aqui ainda? Diga amém. Ó, Paulo fala, né, que devemos orar, porque é da vontade de Deus que quer que todos os homens se salvem. Olha lá, e venham ao conhecimento da verdade. Qual que é a verdade? Essa aqui, ó. Porque há um só Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são inseparáveis. É um só Deus em essência, mas três pessoas distintas. Então, esse é um só Deus. Agora, olha o que ele diz. Essa é a verdade absoluta. E um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem.
Então essa é a verdade absoluta. Só existe um Deus. E o que é o mediador? Só há salvação por meio de Cristo. Você não tem ninguém que pode interceder por você, que nem outras religiões. Aí tem alguém que intercede, e eles oram e rogam a outros santos, a outros deuses. Não, isso é mentira, biblicamente. A verdade absoluta é essa, só há um Deus. Nisso aqui você já espanca a idolatria, você já espanca qualquer outra religião que descentra a pessoa de Deus e de Cristo. Acabou, aqui já mata, essa é a verdade absoluta. E agora Jesus Cristo, o homem, é Cristo que veio na terra e fez a mediação, nos reconciliou com Deus, ou seja, consigo mesmo, porque Ele é Deus. Agora perceba isso aqui comigo, pelo amor de Deus, vamos começar a concluir. Ao conhecer a verdade, que é Deus é um só, e Jesus é o mediador, e o Espírito testifica, glória a Deus. Passamos a conhecer o amor de Cristo com o propósito de sermos cheios da plenitude de Deus. Então Deus, Ele revelou o seu amor, como? Dando o seu Filho. Agora veja só, Efésios 3,19, que coisa linda. E conhecer o amor de Cristo. Qual é o amor de Cristo? O mesmo amor de Deus, o Pai. Porque o Pai enviou o Filho, mas o Filho se submeteu e veio. E o que o Filho fez? O Filho entregou a vida dele em lugar da nossa. Ele falou, ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Então o amor de Deus, o Pai, é o mesmo amor do Filho e é o mesmo amor do Espírito Santo, não há diferença. Ok? Agora veja, e quando o texto diz que eu tenho que conhecer o amor de Cristo, olha o que diz a Bíblia. Esse amor ultrapassa a mente. Ultrapassa, é um amor tão vasto, tão profundo, é um amor eterno, que a nossa mente não consegue captar mesmo. Só o Espírito Santo para revelar cada vez mais esse amor. Agora, qual é o propósito de conhecer o amor de Cristo? Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O que é plenitude? Plenitude é o que é completo. Então Paulo está dizendo, cada dia que passa, nós temos que ser mais cheios do que Deus é. Deus é justo? Então vamos se encher de justiça. Deus é santo? Vamos nos encher de santidade. Deus é alegria? Oh meu Deus do céu. Aleluia. Diga, 2025. E para toda a vida, o propósito é esse. Ser cheio da plenitude de Deus. Aleluia, aleluia. Cada vez mais. Então quando eu conheço, eu prescruto esse amor revelado através de Cristo, através da sua palavra, através desse conhecimento experimental. Veja, eu vou conhecendo Deus, o seu amor, e aí eu vou me enchendo do próprio Deus, eu vou me tornando cada vez mais completo. Veja só que coisa tremenda. Conhecer, isso aqui, não sei se vocês estão preparados. Conhecer a verdade é ter a vida eterna. Veja, João 17,3, você conhece? E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só único. É só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então que a vida eterna? Conhecer a Deus. Você conheça a Deus, quem é Deus, os seus atributos, o seu poder, a sua glória. Eu passo a ter a vida eterna, eu passo a desfrutar da vida eterna. Então vida eterna é conhecer a Deus, conheça os caminhos de Deus. E alguém pergunta, como que eu conheço a Deus? Deus alto se revela. Nós temos o conhecimento geral, que Deus se revela pela natureza. Você olha, meu Deus, esses dias, não lembro qual, mas enfim, acordei, eu vi um dia tão lindo, tão maravilhoso. Eu falo, meu Deus, eu fico boquiaberto com o tamanho da sua grandeza, da sua perfeição. Então eu conheço Deus o conhecimento geral, a criação. Conheço Deus pela sua palavra principalmente. Conheço Deus pelo seu poder. Deus vai manifestando o seu poder no nosso meio, curando, libertando, transformando. Eu vou conhecendo mais a Ele, quem é Ele, o que Ele pode fazer. Como que eu conheço Deus? De joelhos no chão, amando e sendo amado, buscando e sendo buscado por Ele. Pastor, o senhor não falou uma coisa errada aí não, sendo buscado? Não, Deus nos busca, irmão.
Só para você entender, isso aqui é coisa séria. Quem que vinha para o culto no Éden? Era Deus, não era Adão que ia até o culto. O que diz o texto? E Deus vinha na viração do dia, ou seja, Deus buscava. Deus está buscando. Será que Deus pode achar um coração quebrantado, contrito? Será que Deus pode conhecer aí agora nos nossos corações fome e sede por Ele? Ou seja, vamos conhecer e ser conhecido de Deus. Irmão, eu estou sentindo uma glória tão forte aqui, meu Deus. Vida eterna é um conhecimento profundo de Deus. Quando nós rejeitamos Deus, a sua palavra, fazemos corpo mole em conhecer as escrituras, em mergulhar no estudo bíblico, nós estamos rejeitando o conhecimento de Deus, dizendo: eu me garanto do meu jeito. Eu tenho o meu próprio conhecimento, eu sei o que é bom, o que é mal, o que é certo e errado, vou estabelecer o meu mundo, vou fazer minhas regras. Sai fora. Você não sabe nada. Fala para mim que você sabe o que vai acontecer amanhã. Não sabe, mas Deus sabe o que vai acontecer daqui 1000 anos. Aleluia. Você nasceu, Deus já viu o teu final. Eita, glória a Deus. E o teu final é esse: triunfar com Cristo por toda a eternidade, reinar com Ele. Receba. Isso que eu amo as escrituras. Então vamos lá, quando o espírito de conhecimento está sobre uma pessoa, o seu alvo, o alvo dessa pessoa é conhecer a Cristo. Eu vou repetir, gente. Quando o espírito de conhecimento está sobre uma pessoa, o alvo dessa pessoa é conhecer a Cristo. O Espírito está sobre mim, o Espírito está em mim. Então, qual é o alvo de uma pessoa que tem o espírito de conhecimento? Ele quer conhecer Cristo. Como você vê que você olha e você vê onde o Espírito não está trabalhando, onde Cristo não está sendo glorificado. Não tem como separar a exaltação do nome de Deus, a glorificação do nome de Cristo. O Espírito Santo, essa é a obra dele, esse é o ministério dele aqui até então. Esse é o ministério. O Espírito Santo vem glorificar, vem exaltar o Filho de Deus, vem falar dele, das obras dele, da cruz dele, da ressurreição dele, da volta dele, da ascensão dele. Então, ou seja, o Espírito Santo, que se nós temos o Espírito de conhecimento sobre nós, esse vai ser o maior alvo da nossa vida. Qual é? Cristo. Conhecer cada vez mais a Cristo, amar cada vez mais a Cristo, se maravilhar cada vez mais com Cristo. Aleluia, aleluia. Filipenses capítulo 3. Olha o que Paulo disse: e na verdade eu tenho também por perda todas as coisas, e depois eu explico, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco. Sabe o que é esterco, irmão? É lixo, ou fezes do animal mesmo, para que possa ganhar a Cristo. Verso 9, e seja achado nele. Olha o que Paulo falou: eu quero ser achado em Cristo. Se alguém quiser me encontrar, vai me achar nele. Eu vou aplicar. Verso 10, olha lá. Oh, meu Deus. Para conhecê-lo e a virtude, o poder da sua ressurreição. Só até aqui. Escute isso. O que ele está dizendo? Ele estava falando aqui que ele era de hebreus, ele era da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, ele tinha o título romano, que era uma coisa muito grande da época, ele foi criado e ensinado aos pés de Gamaliel, era um poliglota, tinha conhecimento disso, tinha conhecimento daquilo, tinha posição. Trazendo para o dia de hoje, ele era o cara da época. Alguém olhasse para ele e falava: Paulo é o Saulo, né? É o cara. Entende? Só que olha o que ele diz:
ele faz aqui agora uma comparação entre tudo que ele tem e o conhecimento de Cristo. Olha o que ele diz, em outras palavras: todos os títulos, posições, conhecimentos humanos, todo o ganho financeiro, material, intelectual, religioso, Paulo considerou como nada, como lixo, comparado ao conhecimento de Cristo. Meu Deus, ele falou: todas essas conquistas, todas essas riquezas, toda essa pompa, se eu comparar em conhecer a Cristo, eu colocar na balança, todas essas coisas é lixo. E para que serve lixo? Para nada. Ele faz uma comparação. Ele está dizendo: eu tive por perda, eu abro mão disso, eu abro mão daquilo. E por que ele está abrindo mão de todas essas coisas? Por quê? Porque conhecer essas coisas não dá vida eterna. Título não dá vida eterna. Conhecimento humano não dá vida espiritual. Agora, o conhecimento, conhecer a Cristo, nos salva, nos liberta, nos transforma e enche da plenitude de vida. O ser humano pode gastar os seus milhões, os seus bilhões, pode conhecer todos os mistérios, toda a ciência multiplicada, pode fazer robô, espaçonave, pode fazer tudo o que quiser, mas isso não vai transformá-lo, não vai enchê-lo, não vai libertá-lo. Mas quem conhece a Cristo é salvo, é liberto, é transformado e é cheio, é cheio, é cheio. Diga com a mão no coração, mas diga gritando bem forte: aleluia, eu tenho a vida de Cristo. Por isso que um crente é capaz de estar no barraquinho de madeira, comendo arroz, feijãozinho e ovo, e se bem que é gostoso, ou um feijãozinho e uma farofa, e toma água, e está satisfeito, e está bem. Por quê? Porque ele tem Jesus, ele conhece a Deus. O conhecimento de Cristo é um conhecimento puro, é um conhecimento verdadeiro, é um conhecimento eterno, é um conhecimento glorioso, tem muitas características o conhecimento de Cristo. Aí o que ele diz ainda mais: oh meu Deus, eu abro mão de tudo. Se comparar, conhecer a Cristo, essas coisas não valem nada. Eu fico com Jesus. Eu quero o meu Jesus. Eu abro mão dos prazeres por Jesus. Eu abro mão dos prazeres carnais. Eu abro mão da prostituição. Eu abro mão de tudo isso. Eu largo. Para quê? Para conhecê-lo, para desfrutá-lo. Aleluia, para ter intimidade com Ele. E aí Paulo, o que mais que diz? Além de abrir mão de todas essas coisas, pelo conhecimento de Cristo, ele diz ser achado nele. E o que significa ser achado em Cristo? É ser unido e ter comunhão profunda com Ele. Meu Deus, aleluia. Ser achado nele é olhar e Cristo e me ver nele. Eu estou conseguindo, eu olho para Jesus e eu falo: eu estou me vendo em Ti. Eu tenho comunhão contigo. Eu sinto o Teu amor por mim. Eu também Te amo mais que tudo. Aleluia, glória a Deus. Se isso não mexer com o nosso interior, não tem mais nada que possa mexer. Se isso não nos arrebentar, no bom sentido da palavra, por dentro, não ferir o nosso coração, no bom sentido também eu digo, não tem mais nada que o fará. Conhecer, agora ele diz, conhecer a Jesus e o poder da sua ressurreição. O que significa? Ele fala: eu quero conhecê-lo, e conhecer a virtude, o poder da sua ressurreição, significa o quê? Experimentar a renovação da vida espiritual diariamente.
Quando você conhece a Cristo, você olha para Cristo, você engrandece a Cristo, conhece a palavra de Cristo, você vai sendo renovado, você vai sendo fortalecido. Porque a renovação é diária. É diária. E aí nós experimentamos essa renovação. Esse é o poder da ressurreição. Renovação diária, espiritual. Também ter vitória sobre o mundo não vai te vencer, essas tribulações não vão te vencer, esta luta não vai lhe vencer, as investidas do inimigo não vão lhe vencer. O poder da ressurreição é o livramento do poder do pecado. O pecado não vai mais lhe dominar. Tem pessoas que é uma noite muito forte de libertação. Tem pessoas dizendo: eu quero sair disso, eu não quero mais esta vida. Recebe o poder do conhecimento de Cristo. Este conhecimento te liberta. Levante a mão, te dou 30 segundos só para você desfrutar da presença deste Deus maravilhoso. O conhecimento que você tem da palavra te diz: onde estiver 2 ou 3, eu estou reunido em vosso meio. Eis que estou convosco todos os dias. E o que mais é o poder da ressurreição? Isso aqui é para o crente voar. Aleluia! Qual é mais o poder da ressurreição? É o poder do fluir no sobrenatural, na presença do Espírito Santo. Porque quando Cristo subiu ao céu, quem que Ele mandou? Ele enviou o Consolador, Ele enviou o Espírito Santo. E Ele diz: vocês não estão sozinhos, vocês não estão órfãos. Anda no poder do Espírito, viva no poder do Espírito, caminhe no poder do Espírito, faça obra no poder do Espírito. Esse é o poder da ressurreição. Ela decate bate covas nai, ele bater que amande cova sobre a cante ele baixéria. Glória a Deus. Vamos lá, para concluir. O conhecimento de Deus é tão profundo que nem toda eternidade poderá esgotá-lo. Eu vou repetir o que eu falei no começo da introdução. O conhecimento de Deus é tão profundo que nem toda eternidade poderá esgotá-lo. Nós vamos passar eternidade, vai ter novos céus e nova terra. Você acha que nós não vamos ter condições de explorar o universo, de explorar os planetas, os mistérios das estrelas, das constelações? Isso não será mais mistério para nós, porque Deus nos pegará pela sua mão e Ele vai falar: é assim, essa é a medida, esse é o mistério, e vai revelar para nós. Vai revelar todos os mistérios, vai revelando, aí todo dia na eternidade, você vai conhecer mais a Deus. Aí hoje que nem passou ali, vamos supor, né, o dia da eternidade. Aí você fala: chegou o outro dia da eternidade. Aí você ficou maravilhado, fala: meu Deus, que coisa terrível, que glória tremenda. Aí chega no outro dia da eternidade: eu pensei que aquilo era glorioso, mas olha isso. Você vai ficar a eternidade inteira assim, só conhecendo a grandeza desse Deus que você serve. Fala a verdade. A gente não fica espantado em ver. Quando você vê os animais. Eu gosto de ver muito. Você vê os leões, os tigres, sei lá, qualquer que seja, aqueles peixes gigantes, as baleias, irmão, você vê aqueles negócios e fica assim, fala: meu Deus, que coisa extraordinária, fantástica. Você começa, quem teve a oportunidade de ir num planetário, que você olha, meu Deus, assim, você tem uma noção das coisas do céu estrelar, você fala: meu Deus. Agora imagine um conhecimento puro, sem mentira, sem engano, sem armadilha. Imagine o conhecimento puro, verdadeiro e eterno do Senhor. Isso aqui muda o nosso jeito de viver, viu? Vamos lá. Por isso, o profeta Osés nos encoraja. 6:3, olha o que o profeta nos encorajou. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não é só conhecer, é
continuar conhecendo. Porque se nem a eternidade pode esgotar Deus, quanto conhecimento Deus nos tem para oferecer? Eu quero que você saiba que quando eu digo que eu estou pensando em colocar um outro culto de estudo bíblico, eu não estou brincando. Saiba que eu não estou brincando. Há um conhecimento maravilhoso aqui dentro dessas sagradas escrituras. Há coisas que Deus quer que nós experimentamos na sua presença, que nada pode se comparar. O dinheiro não pode comprar. Os prazeres dessa vida, dos ganhos materiais e conquistas terrenas, profissionais, nada disso pode se inigualar. Só às vezes do nível, muitas vezes que nós vivemos, quando Deus vem e dá aquela sacudida na igreja, o crente chora, o outro se joga no chão, o outro cai de tanto poder, não aguenta o corpo, a gente já sai daqui e fala, meu Deus. Mas eu digo que nós só estamos na pontinha do iceberg, só arranhando a pontinha do iceberg. Tem muita coisa ainda para conhecer. Aleluia. Agora escute, aqui prossigamos no hebraico é radaf, que significa correr atrás de, perseguir, buscar ardentemente. Então quando o profeta diz conheçamos e prossigamos em conhecer, o que ele está dizendo é conhecer a Deus envolve ter o coração faminto, sedento, ter um coração que pega fogo. E você vai naquela perseguição. Deus não vai se esconder de mim. Eu quero te conhecer mais. Eu quero conhecer mais da sua santidade. Quero conhecer mais do seu amor. E aí você vai caçando Deus. Aí você vai lá, você lê a Bíblia, começa a chorar. Conhecendo Deus. Deus se revelando e fala, quantas vezes eu li aqui, eu não tinha visto isso, mas o espírito de conhecimento sobre você, você fala, que coisa linda, que coisa linda, Deus está falando comigo. Aí você começa a ver a bondade de Deus, você fala como Deus é cuidadoso. Nossa, como Deus me livrou. Deus me tirou do inferno. Oh, meu Deus. Aí você começa a ficar assim, tremendamente maravilhado com o conhecimento do Senhor. Aí você começa, eu quero Deus, eu quero Deus. Acaba o culto, você fala, meu Deus, não vejo a hora de começar de novo o culto. Aí você busca aqui, você busca na sua casa, no seu trabalho, você está pensando em Deus. Você está no carro viajando, ouvindo os louvores, sentindo a unção fluindo dentro do seu automóvel. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aí de repente Deus revela um conhecimento para você, fala no pé do seu ouvido, vai lá, ajuda aquela pessoa. Aí a pessoa chega e fala para você, olha, era isso que eu estava precisando. Mas como que você ficou sabendo que era aquilo que ele precisava? O conhecimento que Deus te revelou. Aí você, meu Deus do céu, vamos lá. 2 Pedro 3,18, encerrando de fato agora. Mostra que conhecer a Cristo é prioridade. Olha só, antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que eu digo que conhecer a Jesus Cristo é prioridade? Por causa dessa palavra antes. Este advérbio, antes, significa o que vem primeiro, o que é melhor. Então, em outras palavras, conhecer a Cristo tem que ser a nossa prioridade. Antes de qualquer coisa, conheça a Cristo. Antes de qualquer coisa, se relacione com Cristo. Vocês estão aqui, gente? Por quê? Porque é melhor. É melhor. Por isso que eu digo, antes de sair para trabalhar, conhece mais um pouquinho dele. Tive uma noite tão maravilhosa. Obrigado por essa noite de sono.
Tem tanta gente que não tem uma casa para morar, está na rua, mas olha, Senhor, eu tenho um lençol para me cobrir. Oh, que chuveiro quentinho, gostoso. Aí você vai conhecendo em oração, você vai conhecendo mais o Senhor. Então isso deve ser o quê? Prioridade, porque é melhor. Então eu sei que a vida aqui na terra é corrida. O pecado fez isso, deixou as coisas tudo corrida, desorganizada. Mas o Deus de todo conhecimento tem um conhecimento revelado para você. Ele vai mostrar para você como você colocar tudo organizadinho a sua vida. Ele vai te mostrar como você vai ver a salvação da tua família. Oh, glória a Deus. Aleluia. Cristo é a nossa prioridade, conhecê-lo. E aí, olha só que lindo, agora de fato eu estou encerrando. João 17, 24, ele falou: Pai, onde eu estou, eu quero que eles estejam, porque eu quero, esse é o desejo dele, esta é a vontade dele, eu quero que eles contemplem a minha glória. Contemplar, como você já ouviu falando várias vezes aqui, é theorel no grego, que significa desfrutar da presença, entrar e experimentar. Então eu profetizo esta palavra. Se você pensava que conhecia Cristo, que conhecia Deus, você está muito enganado, porque o Espírito Santo vai te revelar dentro deste tempo, que você passa a viver da parte de Deus, nem se compara ao que você vai viver. Você vai desfrutar do que não desfrutou, você vai provar do que não provou, você vai experimentar do que ainda não experimentou. Mas não é um conhecimento superior, pseudo superior do gnosticismo, é o conhecimento revelado de Deus, é o conhecimento da sua palavra, é o conhecimento de Jesus. Vamos lá. Há uma grande promessa de Deus. Qual que é essa promessa? De modo total, né? Que ela já se cumpriu parcialmente. A promessa é: toda a humanidade, toda a carne será cheia do Espírito Santo. Joel 2:28, Deus prometeu: e toda a carne será cheia do Espírito Santo. Então chegará um dia, isso se cumpriu parcialmente no dia de Pentecostes, mas chegará um dia que todas as pessoas da terra, ou seja, todos os crentes, serão cheios do Espírito Santo. Ele está falando toda a humanidade, não haverá uma pessoa que não seja cheia do Espírito Santo. Isso vai acontecer no reino milenar. E a Bíblia diz em Isaías 11:9: e o Senhor encherá toda a terra do seu conhecimento. Toda a terra vai ter o conhecimento de Deus. Aí eu termino lendo Hebreus 8:11. Esse dia vai ser assim, ó: e não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde a criança até o ancião, o adulto, desde o menor até o maior. Aleluia! Recebe, eu estou profetizando agora, recebe mais da presença do Espírito de Deus, que o Espírito de conhecimento venha bradar sobre a tua cabeça, bradar sobre o teu coração, bradar sobre o teu interior, bradar sobre a sua vida, e você conheça a Deus, os seus caminhos, a Cristo como nunca antes. Receba essa graça maravilhosa, receba esse poder de Deus que vem do alto, e as palmas louve e glorifique ao Senhor. Amém. Vamos ficar de pés.